Olá, galera. Essa é a segunda parte da resolução dos exercícios complementares da unidade 5, polinômios e equações algébricas. O nosso primeiro exercício é o 1578. Utilizando o dispositivo prático de Brio-Ruffini, determine o quociente Q de x e o resto R de x. Então, nós temos aqui a divisão do polinômio D de x pelo binômio Bx em cada um dos casos a seguir. Nós faremos aqui os itens B e D. Dessa maneira, vocês terão aí recursos para realizar os outros itens. Vamos lá. No item B, nós temos a seguinte situação. A primeira coisa que você vai fazer é montar o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Lembrando que é muito importante que você verifique a teoria, os exemplos e exercícios resolvidos antes de verificar essa resolução. Então, nessa parte em azul, nós colocaremos os coeficientes, certo? Vamos lá, então. Os coeficientes de D de x são 1, menos 7 e 12. Nós temos aqui, então, né, expoente 2, expoente 1, termo independente. Colocamos os coeficientes aqui. E o nosso binômio, na forma x menos a, é dado por x menos 5. Ou seja, nós concluímos aqui que o a é igual a 5. Então, colocaremos ele aqui no dispositivo de Brio-Ruffini. De acordo com o dispositivo, a primeira coisa que você faz aqui é copiar esse primeiro coeficiente. Então, a gente copia aqui o número 1. E para encontrar os próximos, né, ou seja, para a gente encontrar o número que vai aqui logo abaixo do menos 7, basta que nós multipliquemos, né, o 1 vezes o 5. Então, você multiplica e depois soma com a coluna correspondente. 1 vezes 5 é 5. 5 mais menos 7 é 5 menos 7, que é menos 2. E sempre você vai fazendo agora desse jeito. Multiplica e depois soma, certo? Para encontrar, então, o próximo elemento, nós faremos aqui o seguinte. Menos 2 vezes 5 mais 12. E colocaremos o resultado aqui. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Menos 10 mais 12 vai ser 2. Sempre quando você termina aqui o dispositivo prático, aquele número que ficou na última coluna será o resto, indicado aqui por R de x, ou seja, R de x igual a 2. E os termos anteriores indicam um grau imediatamente abaixo do grau do polinômio inicial. Ou seja, se nós tínhamos o grau 2, automaticamente essa parte será indicada por grau 1. Se o grau aqui é 1, então nós podemos concluir que o quociente de x vai ser dado por 1 vezes x mais menos 2. Observem que eu estou colocando aqui, né, o passo a passo com os coeficientes exatamente na indicação do polinômio. Então, o 1 está aqui e o menos 2 está aqui. Lembrando que o grau tem que ser 1 porque o polinômio inicial tinha grau 2. E claro, né, quando você for aqui indicar o polinômio Q de x, ele vai ser dado por 1 vezes x é x, mais menos 2 é menos 2. Ou seja, o polinômio Q de x será x menos 2.
e o R de x será 2. Finalizando assim o item B. Gostaria de salientar aqui a importância no item D para o preenchimento dos coeficientes, certo, galera? Quando vocês fazem, então, o dispositivo prático, lembrando que na hora que você vai colocar aqui, né, os coeficientes, é importante que você coloque na ordem decrescente e também preencha termos inexistentes com coeficiente 0, tá? É o que vai acontecer aqui nesse item. É muito importante. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que o coeficiente de x à quarta, nesse caso, é 1. O coeficiente de x ao cubo é 2. Depois de x ao cubo, viria x quadrado, só que nós não temos aqui a indicação de x quadrado. Ou seja, aqui nós temos 0 vezes x quadrado. Então, você deve colocar esse 0 aqui. E depois prosseguir. O coeficiente de x é 1. E o termo independente, menos 6. Observem que sempre você terá, né, o número de coeficientes é igual ao grau mais 1. Tá bom? Então, aqui, como o grau é 4, nós precisamos de 5 coeficientes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você não tivesse colocado esse 0 aqui, automaticamente a indicação seria de um polinômio de grau 3 e não grau 4. Então, é muito importante tomar cuidado e preencher termos inexistentes com coeficiente 0. Certo? Tomem cuidado, no E vai acontecer isso também. Legal? E o procedimento depois é o mesmo, tá, galera? Então, a gente colocaria aqui, né, o 3, porque é da forma x menos a. E depois, lembrando, né, o primeiro você sempre copia aqui. Então, vai ficar 1. E para encontrar os próximos, multiplica e soma. Ou seja, 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5. Depois, 5 vezes 3, 15. 15 mais 0, 15. Para encontrar o próximo, 15 vezes 3, 45. 45 mais 1, 46. Depois, 46 vezes 3, 138, né? 120 com 18, 138. 138 menos 6, 132. Ou seja, nós temos aqui o 132 sendo o resto. E aqui nós temos a indicação de um polinômio 1 grau imediatamente inferior. Então aqui, como o polinômio inicial era de grau 4, então esse daqui agora é de grau 3. Ou seja, nós temos então q de x igual 1x ao cubo mais 5x quadrado mais 15x mais 46. Esse é o polinômio q de x. Os demais exercícios são análogos. Exercício 1595. Dividindo-se o polinômio p de x por... Então vamos lá. Dividindo p de x por 2x quadrado menos 3x mais 1, obtém-se quociente. Lembrando, né? O quociente fica nessa parte aqui da divisão. O quociente é 3x quadrado mais 1. E o resto, que nós indicaremos aqui nessa parte em roxo, é dado por menos x mais 2. E lá pela divisão euclidiana, vocês já viram, né? Que para encontrar esse valor aqui, que é o dividendo, basta você multiplicar o
divisor pelo quociente e depois somar com o resto, certo? Exemplo prático aqui, né? Por exemplo, 15 dividido por 2 é 7 e vai sobrar, na hora que você fizer aqui, 1. Ou seja, o 15 é igual a 2 vezes 7, que é 14, 14 mais 1 vai dar 15. Então, sempre aqui o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. É essa ideia que a gente vai aplicar também para os polinômios, certo? Ou seja, o polinômio p de x, ele vai ser dado por 2x² menos 3x mais 1, multiplicado por 3x² mais 1, e depois devemos somar menos x mais 2. Esse daqui é o polinômio p de x. Ora, mas se esse é o polinômio p de x e nós queremos determinar aqui o resto da divisão, ó, é isso que a gente está pedindo, né? O resto da divisão de p de x por x menos 1. E o resto da divisão, quando nós fazemos aqui, né, a divisão por um binômio, na forma x menos a, nós podemos aplicar o teorema do resto. O resto da divisão, nesse caso aqui, ele vai ser dado por P de A. Teorema do resto. Está lá no resumo teórico, né, galera? Feito nas semanas anteriores. Nesse caso, então, o resto vai ser dado por P de 1. Ou seja, basta substituir o x por 1, que nós encontraremos o resto neste caso. Com a substituição, ficaremos com o seguinte, ó, P de 1 é igual 2 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 1, vezes 3 vezes 1 ao quadrado, como 1 ao quadrado é 1, vezes 3 vai dar 3, mais 1, depois ainda temos mais, menos 1, mais 2, menos 1 mais 2 é 1. Realizando as operações indicadas nos parênteses, 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. 0 vezes 3 mais 1 é 4. Depois temos o mais 1. Para finalizar, 0 vezes 4 é 0. 0 mais 1 vai dar 1. Então, nós podemos concluir que, como P de 1 deu 1, pelo teorema do resto, nós podemos garantir que esse é o resto da divisão. Ou seja, o resto aqui deve ser igual a 1. Essa é a resposta do 1595. Exercício 1599. Nós sabemos que menos 1 e 1 são raízes da equação. Então, faremos o seguinte. Como aqui o grau é 4 e nós temos duas raízes, a estratégia é aplicar Briot-Ruffini. Nós diminuiremos aqui 2 graus, checaremos no grau 2. No grau 2, você já tem um método de resolução, certo? Então, faremos o seguinte. Primeira coisa, Briot-Ruffini. Vou copiar os coeficientes. X² é 1, x² é 1. X² é menos 7, x é menos 1, termo independente é 6. Agora aqui, ó, em roxo, eu vou fazer o primeira raiz que é dada. A primeira raiz dada é menos 1. E aí, pelo Briot-Ruffini, vocês já sabem, né? O primeiro deve ser copiado. E depois você vai multiplicando e somando, certo? 1 vezes menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Depois, 0 vezes menos 1, 0. 0 menos 7, menos 7.
Menos 7 vezes menos 1, 7 positivo. 7 menos 1, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Ou seja, nós diminuímos aqui, né? 1 grau de x à quarta. Com certeza o resto tinha que dar 0, porque fala que é raiz, né? Sempre que for raiz, significa que o resto da divisão no Brio-Ruffini aqui será 0, certo? Agora nós faremos a mesma coisa com a outra raiz. Opa! A outra raiz que é dada aqui no exercício é a raiz 1. Então nós colocaremos a raiz 1, esquece todo o resto. Imagina que nós faremos aqui na segunda linha, certo? Então vou colocar aqui o 1. E nós faremos a mesma coisa, né? Lembrando, sempre primeiro copia e depois multiplica e soma. Essa é a estratégia, tá, galera? Brio-Ruffini sempre assim. Vamos lá, então. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Também, né? Deveria ser 0, nós já sabemos disso, porque é raiz, então o resto tem que ser 0. E agora nós chegamos na seguinte situação. Um polinômio com 3 coeficientes. Com 3 coeficientes, nós sabemos que o grau deve ser 2. E faz sentido, né? Porque na primeira linha nós tínhamos ali o grau 4, depois grau 3 e agora grau 2. Então, nós temos aí agora que resolver uma equação do segundo grau. Para encontrar as duas raízes que estão faltando, basta que você faça, então, x quadrado, com esse 1 aqui que é o primeiro coeficiente. Depois, o coeficiente do x é 1, 1 vezes x é x. E termo independente, menos 6. Ou seja, você terá que resolver essa equação, né? Pode usar soma e produto, pode usar fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar aqui, né, duas raízes que tenham soma menos 1 e produto menos 6. Então aqui nós teremos as raízes também menos 3 e 2. Como ele está pedindo, né, o conjunto solução dessa equação, nós podemos colocar então como conjunto solução as 4 raízes. Menos 3, o menos 1 que já foi dado, o 1 que já foi dado e o 2 que nós encontramos na equação do segundo grau, totalizando todas as raízes do exercício. 1601. Determine o valor de K na equação, sabendo que menos 4 é raiz. Galera, se menos 4 é raiz, então, pela definição, quando nós substituímos o menos 4 no lugar da variável que é x, nós encontramos 0 como resposta, certo? Então é isso que nós faremos, a substituição. No lugar aqui, ó, do x, nós colocaremos o 4, certo? Ficaremos então com 2 vezes menos 4 ao cubo, mais 6 vezes menos 4 ao quadrado, mais 7 vezes menos 4, mais k igual a 0. Lembrando sempre de resolver as potências, primeiramente, tá? Então, 2 vezes 4 ao cubo é 64, né? Como é negativo, vai ficar menos 64. Mais 6 vezes menos 4 ao quadrado é 16. Positivo. Mais 7 vezes menos 4. Multiplicação aqui vai ser negativo. 7 vezes 4, 28. Mais K igual a 0. Realizem as multiplicações. Vocês chegarão aqui, né? Então, em menos 128, mais 60 com 36, 96.
menos 28 mais K igual a 0. E agora você vai realizar, né, as operações. 96 menos 28 vai dar 68, menos 128 mais 68 menos 60. Ou seja, menos 60 mais K é igual a 0. E agora que você tem, né, esse menos 60, quando você passa lá para o segundo membro, o lado direito, esse menos vai positivo, né, mais 60. E aí o que acontece? Você conclui que o K deve ser igual a 60. Ou seja, se o termo independente dessa equação fosse 60, com certeza menos 4 seria raiz. Essa foi a resolução do 1601. 1607. Nós devemos aplicar as relações de Girard, tá bom? Girard, as relações de Girard. Para fazer aí essa parte teórica, né, tanto o item A, quanto B, quanto C, são as relações aplicadas diretamente, né? Então nós sabemos que a soma das raízes de um polinômio do terceiro grau serão dadas por menos B sobre A. Certo? Aqui pode ter uma breve confusão, né, de raízes ABC com coeficientes A, B, C e D, tá bom? Tomem cuidado com isso, apenas eu vou indicar então, aqui para não ter esse probleminha, por vermelho esses coeficientes, tá bom? Então, ó, o A é 2, o B é menos 4, o C é 6 e o D é menos 8. São os coeficientes, ó, em ordem decrescente, né, dos termos, certo? A, 2, B, menos 4, C, 6, D, menos 8. E aí, a soma das raízes, como aqui ele está falando também, né, que A, B, C são raízes, então a soma é dado por menos B sobre A. O B é menos 4, o A é 2. Então, quando você fizer aqui essa aplicação, vai ficar menos 4 por 2. Aqui vai ficar um número positivo, né? 4 por 2 é 2. Ou seja, não sei quais são as raízes, mas eu sei que a soma delas vai dar 2. Item B, semelhante, né? Só que é C sobre A. Né? O produto das raízes duas a duas somadas pelas relações de Girard será dado por C sobre A. Então, quando você fizer C sobre A, 6 por 2 vai dar 3. Ou seja, aqui no item B, nós temos C sobre A. C sobre A vai ser dado, então, por 6 por 2, que é 3. E no item C, nós temos menos D sobre A. O produto das três raízes, pelas relações de Girard, será dado por menos D sobre A. Menos D sobre A, nesse caso, menos 8 por 2, que vai dar 4. Ou seja, coincidentemente aqui, né? As respostas: item A, 2, item B, 3, item C, 4. Eu quero dar umas dicas aqui agora no D e no E, tá, galera? Aqui, ó, alternativa E, esse que está marcado como C, né? Não tem duas vezes o C, não. Ali é o E. A dica para que vocês consigam fazer o item D é a seguinte. Como vocês precisam fazer aqui, ó, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, nós não sabemos quais são as raízes. Entretanto, se a gente aplica aqui o conceito de soma de frações com denominadores distintos, nós podemos tirar o MMC,
Entre ABC vai ser ABC. E aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. ABC dividido por A vai cancelar o A. Quando você cancela o A, sobra BC. BC vezes 1 vai ser BC. Mais. Aí você vai para a segunda parte. ABC dividido por B vai cancelar o B. Sobra AC. Então aqui vai ficar AC vezes 1, AC, mais... E depois, deixa eu tirar esse A aqui, né, para não parecer um 9, tá parecendo um 9. A vezes C, mais... Para finalizar, ABC sobre C. ABC sobre C, cancela o C, sobra B. AB vezes 1 vai ser AB. E o que você percebe? Que o numerador é dado por AB mais BC mais AC, que é uma das relações estudadas, assim como o ABC. Ou seja, é só você fazer aqui a divisão do item B pelo item C. Como o item B é 3, item C é 4, quando a gente substitui aqui, ó, essa parte de cima, se você olhar, é igualzinho o item B do exercício. E o denominador é igualzinho o item C do exercício. Por isso que a resposta é 3/4. Legal? A dica para o E é a seguinte, um produto notável. Nós não temos aqui uma relação para os quadrados, né? Só que a gente poderia aplicar um produto notável, A mais B mais C ao quadrado. Esse produto notável vai ser dado por quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro. Quem quiser faz a distributiva, tá bom? Para demonstrar isso daqui. Mais 2 vezes primeiro pelo segundo, segundo pelo terceiro, primeiro pelo terceiro. Esse daqui é o produto notável. E aí o que você percebe? Que essa parte que está aqui é o item A do exercício. E essa outra parte que está aqui, ó, é o item B, que nós já calculamos anteriormente. Então é só você substituir, ó. O item A deu 2. Então você pode substituir aqui por 2 ao quadrado. O resto copia, tá bom? Deixa eu deixar assim, ó. O 2, que é A mais B mais C, ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Mais 2 vezes. Agora essa parte que está em verde é o AB mais BC mais AC. AB mais BC mais AC é o item B, que é 3. Ou seja, onde está verde aí a gente pode colocar o 3. E aí o que acontece? A gente vai resolver agora, né? 2 ao quadrado é 4. Ficaremos então com 4 é igual a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. E 2 vezes 3 é 6. Como nós queremos, né, claro, encontrar o valor de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, basta pegar esse mais 6 e passar para o primeiro membro. Dessa maneira, você encontrará quais são os resultados possíveis para todos os itens. Certo, galera? Aí então nós encontramos o resultado final. Essa é a dica do E. No exercício 1620, nós devemos mostrar que 1 é raiz de multiplicidade 3 na equação. Vamos lá, então. Aqui a maneira mais prática de mostrar esse fato é usando o dispositivo de Brio-Ruffini. Como a raiz aqui é 1, então eu já vou colocar aqui a raiz na sua posição. Coloquem os coeficientes. Então, o coeficiente de x à quarta é 1. Coeficiente de x ao cubo é menos 2. Observe que não temos aqui indicado x quadrado, então o coeficiente é 0. Toma muito cuidado para não esquecer desse 0. Coeficiente do x é 2, termo independente é menos 1. Então vamos lá. Como ele tem multiplicidade de 3, significa que ele é 3 vezes raiz. Então na última coluna, quando a gente aplicar Brio-Ruffini, vai ter que dar 0 3 vezes. Na quarta vez não pode dar 0, porque a multiplicidade é 3 e se desse 0 novamente seria 4. Né? Vamos lá então.
Primeiro a gente copia, depois multiplica e soma. 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 2 vai dar menos 1. Depois a gente vai fazer menos 1 vezes 1 mais 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. Chegamos, então, no primeiro zero. A gente já sabia que teria que dar zero porque falou que é raiz, né? Então, já sabemos que pelo menos é raiz. A multiplicidade aqui, por enquanto, é 1. Vamos continuar agora. Aplicar Brio-Ruffini no que sobrou. De novo, né? Raiz é 1. Vamos lá, então. Baixo primeiro, né? 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Pronto, acabamos de mostrar então que a multiplicidade aqui ó, é 2, porque deu 2 vezes 0 no resto. Vamos fazer a terceira. Pega aqui essa parte e aplica Brio-Ruffini. Primeiro, copia. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. Mostramos então que a multiplicidade por enquanto é 3, porque encontramos o terceiro zero. Agora, se for multiplicidade de 3, não pode dar zero na última coluna agora, quando a gente aplicar Brio-Ruffini. Vamos lá então, vou fazer em vermelho essa parte, tá galera? Ó, vou colocar 1 de novo, que é a raiz, né? Copia o primeiro. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Olha lá, ó. Agora, a última coluna, quando a gente chega aqui, ó, não deu zero. Significa, então, que a multiplicidade da raiz 1 nessa equação é 3. Porque nós conseguimos chegar no resto zero 3 vezes. Essa, então, é a resolução do 1620. Exercício 1625 pergunta qual o conjunto verdade de, tem lá uma equação do quarto grau, sabendo que I é uma das raízes. Como I é uma das raízes, nós sabemos lá pelo teorema das raízes complexas, vou colocar aqui, ó, teorema das raízes complexas, nós sabemos que o conjugado também será a raiz. Ou seja, então, menos I também vai ser raiz, porque é o conjugado de I. Lembrem-se lá dos números complexos, certo? Então, nós podemos dizer aqui que tanto o I quanto o menos I serão raízes. Como nós temos, pelo teorema das raízes complexas, duas possibilidades, se a gente aplicar Brio-Ruffini nesse caso aqui, ó, o grau é 4. Aplicando Brio-Ruffini 2 vezes, chegaremos no grau 2, aí é só resolver uma equação do segundo grau. Né? Esse vai ser o caminho novamente. Então, vou colocar aqui, ó, Brio-Ruffini, vou deixar um espacinho maior agora porque a gente vai ter o I, né? Vou começar com o I positivo, tá? Colocar os coeficientes, né? Coeficiente de x à quarta aqui é 1, coeficiente de x ao cubo é 1, x quadrado é menos 5, x é 1 e o termo independente é menos 6. Vamos lá. Primeiro copia, desce 1. 1 vezes I, I. I mais 1. I mais 1 é 1 mais I. Né? Eu prefiro escrever aqui parte real mais parte imaginária. Certo? Vamos lá. 1 vezes I é I. I vezes I é I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Certo? Então você pode fazer um rascunho, tá, galera? Deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. 1 mais I vezes I mais menos 5. É isso que a gente vai ter que fazer para encontrar o próximo.
né? Aplica a distributiva, ó, vai ficar I mais I quadrado, mais com menos é menos 5. Só que I ao quadrado, vocês sabem que é menos 1, né? Números complexos. Menos 1 menos 5 é menos 6. Ou seja, aqui nós ficaremos com menos 6 mais I. Lembrando que você não pode, né, juntar parte real com parte imaginária. Então, menos 6 mais I foi aqui o correspondente da coluna no menos 5. Agora, o que você vai fazer para encontrar o próximo? Mesma coisa, multiplica menos 6 mais I vezes I e soma com 1, tá bom? Vou fazer aqui, ó, menos 6 mais I vezes I e soma com 1. Vai ficar, então, fazendo a distributiva, ó, menos 6i mais i ao quadrado mais 1. Só que, novamente, né, i ao quadrado é menos 1. E aí o que acontece? Menos 1 mais 1 vai dar 0. Ou seja, só sobra aqui o menos 6i. Para finalizar, a gente tem que fazer agora a multiplicação e soma novamente. Vamos lá. Menos 6i vezes i mais menos 6. É isso que a gente vai fazer. Menos 6i vezes i mais menos 6. Menos 6i vezes i vai dar menos 6i ao quadrado. Mais menos 6 vai dar menos 6. Mas vocês se lembram que i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 6 vezes menos 1. Menos 6 vezes menos 1 vai dar 6 positivo. Ou seja, isso que está aqui, ó, é 6 positivo. Só que se eu tenho 6 e eu tiro 6, 6 menos 6 é 0. É 0. Óbvio, né, galera? Se falou aqui no exercício que i é uma raiz, lembrem-se, né? Se o i era uma raiz, quando você aplica o método, então, do Briot-Ruffini, a última coluna tem que dar 0. Então, faz sentido. E agora, nós faremos o seguinte, vamos aplicar novamente Briot-Ruffini. Pelo teorema das raízes complexas, nós sabemos que menos i, que é o conjugado de uma das raízes, né, complexas, também será uma raiz do exercício. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos i. E aí você vai fazer um procedimento análogo, tá bom? Então, baixo primeiro. Menos 1 vezes i, desculpa, 1 vezes menos i é menos i. Menos i mais i vai dar 0. Então, vai sobrar 1 aqui, ó. 1 vezes menos i é menos i. Menos i mais esse i aqui vai cancelar, vai dar 0. Vai sobrar, então, menos 6. Menos 6 vezes menos i, multiplicação de dois negativos, vai ficar positiva, né? 6i. 6i menos 6i vai dar 0. Óbvio, né? Tinha que dar 0 porque é raiz, né? O teorema das raízes complexas nos assegura que aqui também é raiz. Esqueci de fazer o risquinho aqui, né? Para facilitar. Com certeza tinha que ser 0 pelo teorema das raízes complexas. E aí o que acontece? Na primeira linha, o grau era 4. Segunda linha, grau 3. Com certeza, então, esses coeficientes que estão aqui indicam um polinômio de grau 2. Os coeficientes de um polinômio de grau 2 serão dados, então, aqui, ó, por 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x menos 6. Esse é o polinômio que sobrou. Só que esse polinômio que sobrou, como a gente quer determinar o conjunto verdade, eu quero encontrar as raízes. Para encontrar as raízes é só igual a 0. Então agora vocês vão encontrar as duas raízes que faltam. Né? Aqui pode aplicar soma e produto, fórmula de Bhaskara. Vocês vão encontrar facilmente aqui o menos 3, né? E o 2, tá bom? Então vai ser menos 3, 2, i e menos i. Essas serão as 4 raízes da equação dada. Para finalizar, exercício 1633, vocês têm ali equações para resolver. Essas equações, como tem os coeficientes racionais, vocês podem aplicar o teorema das raízes racionais. Como que vocês fazem a aplicação? Então você vai pegar o P, são os divisores do termo independente, que é o A0. Nesse caso aqui,
por exemplo, né, os divisores de 6, que indicarão aqui as possibilidades do P, são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e ele próprio, né, mais ou menos 6. Da mesma maneira, o Q são os divisores do AN. O AN, galera, é indicado pelo coeficiente que está junto ali com o grau. Nesse caso aqui é 1, né? O polinômio x ao cubo tem o coeficiente 1 ali. Ou seja, o P ele pode ser mais ou menos 1. O teorema das raízes racionais nos assegura que, caso exista raiz racional para esse polinômio, essa raiz vai ser dada por P sobre Q. Então você vai ver todas as possibilidades de P sobre Q. Então a gente poderia fazer, ó, mais ou menos 1 por mais ou menos 1. Daria mais ou menos 1. Mais ou menos 2 por mais ou menos 1. Daria mais ou menos 2. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, você observa que as possibilidades de P sobre Q são dadas pelo próprio P. Porque dividir por 1, né? Só vai trocar aqui o sinal para mais ou menos, como a gente já pega todas as possibilidades do mais ou menos, então ele vai continuar sendo igual. Certo? Aqui, o que eu sugiro que vocês façam sempre, ó? Vai ter que substituir os valores. Então, desses valores que estão aqui, caso exista alguma raiz, ela racional, né? Ela vai ser dada por um desses valores. Então, você substitui. Aquela que der 0 significa que é raiz. Se eu pegasse, por exemplo, x aqui, substituísse por 2, vamos colocar 2 no lugar do x, tá bom? 2 ao cubo, menos 7 vezes 2, mais 6. 2 ao cubo é 4, menos 7 vezes 2 é 14, mais 6. 4 menos 14 é menos 10, mais 6 é menos 4. Como não deu zero aqui, ó, significa que o 2 não é a raiz dessa equação. E aí você vai substituindo todos. O que eu sugiro que você faça primeiro sempre, né? Começa com 1 e menos 1, que são os menores, né? Nesse caso aqui. E aí tem uma estratégia muito interessante. Quando a soma dos coeficientes é 0, significa que 1 é raiz. Então, se você observar aqui, os coeficientes são, no item A, né? 1, menos 7 e 6. Quando você soma tudo isso daqui, ó, a gente pega e soma isso daqui, você encontra 0. Se você encontrou o 0, significa que o 1 é raiz. Como 1 é raiz, então você pode aplicar Brillouin-Ruffini, colocar lá o 1, 0, não se esqueça do 0, que é o coeficiente do x², menos 7, 6. Como 1 aqui é uma raiz, então você, quando aplicar o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, vai chegar numa equação de grau 2. E aí é só resolver a equação do segundo grau. Tá certo? Ficaria aqui, ó, 1 vezes 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 menos 7 é menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6 mais 6, 0. Tinha mesmo que dar 0, porque é uma raiz, né? Então agora aqui, ó, você chegou em x² mais x menos 6. É só igualar a 0 e encontrar as outras duas raízes, tá bom? A dica para o item B é a mesma, tá, pessoal? Vocês devem fazer isso daqui. Entretanto, dá uma olhada, ó. 2 mais 3, 5. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, novamente deu 0 a soma dos coeficientes. Significa que 1 é raiz. Então, o que você pode fazer? Novamente, Brillouin-Ruffini, vai montar lá no item B, né? Colocar aqui no cantinho. Você vai lá no item B. Montar novamente Brillouin-Ruffini. Você acabou de descobrir que 1 também é raiz. Copia ali os coeficientes, né? 2, 3, menos 3, menos 2. Aplica Brillouin-Ruffini. Quando você aplicar Brillouin-Ruffini, com certeza aqui, ó, vai ter que dar 0 na última coluna. E essa parte vai ser grau 2. É só resolver a equação do segundo grau. O exercício estará finalizado. Espero que essas dicas ajudem aí na resolução dos exercícios complementares. Qualquer dúvida,
basta enviar aí uma mensagem, uma foto, um print com a sua resolução que eu ajudo individualmente. Até mais, galera. Tchau, tchau.